vivendo no período Taisho do Japão, antes de toda a tragédia acontecer com sua família. Tanjiro Kamado levava uma vida tranquila, junto aos seus 5 irmãos caçulas, Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru e Rokuta, ao lado de sua querida mãe, Kie Kamado. Órfão de pai desde muito jovem por conta de uma doença que tirou a vida do seu pai, Tanjiro, com apenas 13 anos, mostrou-se um exemplo de primogênito, ao fazer praticamente as mesmas funções de um homem de casa, e também ajudando sua mãe no cuidado com seus irmãos. De fato, caminhava tudo bem na vida de Tanjiro e sua família, mas infelizmente isso veio a mudar quando ele saiu de casa para concluir uma de suas entregas de carvão para ajudar sua família, e acabou por demorar mais de um dia para voltar, passando a noite na casa de um senhor que o suplicou para não voltar naquela situação e esperar o amanhecer. Ao retornar à sua casa, ele deparou-se com a pior coisa que poderia ver na sua vida. Sua mãe e irmãos foram todos mortos. Sua casa estava em um pequeno mar de sangue, o deixando completamente abalado e desesperado. Tudo isso havia sido obra de um demônio, conhecido como Muzan Kibutsuji. Nezuko, sua irmã caçula, foi a única sobrevivente desse terrível massacre. Porém, a menina foi deixada com a vida transformada em um demônio, uma espécie de experimento para Muzan. Posteriormente, Tanjiro saiu em direção ao vilarejo mais próximo, em busca de socorro para sua irmã Nezuko, que estava gravemente ferida. Ele percebeu em seu trajeto de desespero que sua irmã havia sido transformada em um demônio, recebendo ataques dela logo em seguida. Para piorar a situação, apareceu em sua frente um caçador desses monstros, Gyu Tomioka, o Pilar da Água, e membro do corpo de matança demoníaca. Mesmo tomando investidas de Nezuko, Tanjiro a protegeu de Gyu, ao mesmo tempo que argumentava sobre a inocência dela para o homem, jurando que a menina era diferente dos outros demônios. Depois de testemunhar a devoção protegendo Nezuko e a determinação de Tanjiro, além de um pouco de doçura ainda presente na menina demônio, Gyu fez vista grossa sobre os dois e o acabou os enviando para Sakonji Urokodaki, seu antigo mestre. Após isso, Tanjiro partiu em busca de Urokodaki. No entanto, no meio do caminho, Tanjiro encontrou um demônio que tinha massacrado uma família inteira. Mas felizmente sua irmã Nezuko, diferente de outros demônios, acaba o ajudando, derrotando o demônio. Após encontrar Sakonji Urokodaki, Tanjiro passou por diversos testes, se tornando o aluno de Urokodaki, para entrar no corpo de matança demoníaca. No entanto, antes disso, Tanjiro teve que passar por um intenso treinamento para participar da seleção final, que dava acesso à milícia dos matadores de demônios. O treino de Tanjiro durou aproximadamente 2 anos. Nesse meio tempo, ele e sua irmã consolidaram um forte laço fraterno com Urokodaki. Além disso, durante seu teste final para participar da seleção, Tanjiro se encontrou com os espíritos de Sabito e Makomo, antigos alunos de seu sensei que morreram na seleção final, recebendo conselhos dos dois, além de construir uma amizade com ambos. Com isso, após o tempo citado, obteve o aval de Urokodaki, depois de cortar uma enorme e sólida pedra com uma espada para ir ao exame. Após 2 anos de treinamento, Tanjiro partiu para a seleção final, deixando sua irmã Nezuko aos cuidados de seu mestre. Chegando no local onde iria acontecer o exame, Tanjiro, ao lado de mais ou menos 20 outros jovens, recebeu as coordenadas e regras das instrutoras e iniciou sua aprovação, encontrando logo no começo vários demônios. Usando tudo o que aprendeu com o professor Urokodaki, Tanjiro conseguiu derrotar facilmente os monstros iniciais. Como uma pessoa extremamente gentil, sem o menor egoísmo, Tanjiro não pensou somente nele e tentou salvar os outros que faziam o teste. O maior desafio para Tanjiro foi um demônio muito antigo, o demônio das mãos, que Urokodaki enfrentou e o aprisionou no passado quando era jovem. O monstro detinha um tremendo rancor por Sakonji e por isso resolveu matar todos os seus discípulos que participavam da seleção final, entre eles Sabito e Makomo. Ao saber que os 2 amigos que apareceram para ele na Montanha da Névoa Estreita já estavam mortos, Kamado ficou enfurecido e triste, mas conseguiu derrotar o demônio. No fim, obteve sucesso e passou no teste após 7 dias, ficando entre os únicos 5 sobreviventes.
depois retornou muito acabado de exaustão para Orokodaki, agora como caçador de demônios oficial. 15 dias depois, um homem chamado Haganezuka entrega uma katana que havia forjado para Tanjiro. Após isso, Tanjiro recebeu sua primeira missão como membro oficial do corpo de matança demoníaca, e foi investigar e solucionar os desaparecimentos de garotas em uma pequena cidade. Chegando lá, Tanjiro descobre que moças belas, antes de completarem seus 16 anos, estavam constantemente desaparecendo de forma misteriosa, isso sendo obviamente obra de demônios, mostrando ainda mais capacitação. E além de estar usando o uniforme resistente da milícia dos matadores, Tanjiro rapidamente encontrou o demônio mutante responsável pelos crimes ali. Um demônio que usava técnicas de sangue para fazer cópias suas e absorver as garotas para um pântano subterrâneo, em uma dimensão própria para devorá-las. Travando uma rápida batalha com o comedor de humanos, Tanjiro usou golpes diferenciados, evidenciando uma gradativa evolução, e ainda recebeu a ajuda de Nezuko, que usou pela primeira vez seus poderes de demônio, tendo a vida salva por ela. Com o fim da luta praticamente ileso, Tanjiro entrega os pertences das mulheres que haviam sido mortas pelo demônio e parte para Asakusa em sua segunda missão, onde havia rumores de um demônio escondido por lá. Assim que chegou à cidade, Tanjiro achou seu maior inimigo, Muzan Kibutsuji. Tanjiro encontrou no meio de uma multidão, se disfarçando de humano e ostentando uma família, que não sabia a verdade sobre ele, o que fez com que Tanjiro hesitasse. Muzan, tentando se livrar do rapaz, transformou uma pessoa aleatória em um demônio e com o tumulto escapou. Enquanto Tanjiro tentava conter o homem transformado, ele conheceu e recebeu ajuda de Tamayo, uma médica e demônio que se livrou da maldição de Muzan, e seu assistente Yutiro. E Yutiro também era um demônio, só que foi transformado pela própria mulher, como último recurso para escapar de uma doença. Os dois seguem a vida sem comer humanos, vagando de lugar a lugar ocultando a presença. Enquanto isso, Muzan se despede de sua família e vai em direção a um beco. Nesse beco, Muzan acaba matando um bêbado que o provocou e em seguida ordena a dois demônios que tragam a cabeça de Tanjiro. Enquanto isso, Yutiro leva os irmãos Kamado a Tamayo. Após Tamayo se apresentar, ela promete curar Nezuko, pedindo a Tanjiro que passasse em sua jornada a coletar e enviá-la sangue de demônios que possuíam grande quantidade de sangue do Muzan em suas veias. Após isso, eles foram atacados inesperadamente por dois demônios enviados por Muzan, chamados de Susumaru e Araba. Os irmãos Kamado lutaram mais uma vez juntos. Depois que Yutiro concedeu seu poder de visão a Tanjiro, ele derrota Araba. Em seguida, Tamayo conjura um feitiço e derrota Susumaru. Após derrotarem seus inimigos, os irmãos Kamado se despedem de seus novos amigos e vão rumo para o sudoeste. No meio de seu caminho, Tanjiro encontrou alguém que passou entre os 5 na seleção final, Zenitsu Agatsuma, que assediava uma pobre garota com pedidos de casamento, que por sinal é o meu personagem favorito. Inclusive o boneco do meu canal principal Divertido Anime é inspirado no Zenitsu. E bom, Tanjiro ajudou a moça a se livrar do medroso menino, e o deu broncas, é claro. Os dois se apresentaram e em seguida foram convocados para uma missão emergencial, indo em direção à casa onde havia um demônio com tambores acoplados ao corpo. Chegando no local, Tanjiro e Zenitsu conheceram um novo caçador de demônios, contemporâneo da seleção final, Inosuke Hachibira. O trio, com suas personalidades distintas, se juntaram e usaram suas habilidades contra os demônios, conseguindo assim derrotar os demônios presentes ali. Tanjiro enfrentou o mais forte, cujo era o demônio do tambor, e conseguiu salvar algumas pessoas. E apesar de Zenitsu ser um tremendo medroso e atrapalhado, se mostrou muito forte ao derrotar um dos demônios. Após Tanjiro derrotar o demônio do tambor, ele coleta seu sangue e envia para Tamayo. Depois que Tanjiro sai da casa onde havia derrotado o demônio, ele encontra Zenitsu protegendo a caixa onde Nezuko estava, pois Inosuke queria matá-la. Tanjiro começa uma batalha contra Inosuke, e após a breve batalha, Tanjiro acalma o jovem briguento ao dar uma cabeçada. Encerrando os acontecimentos, os 4 partiram novamente para a próxima missão.
Indo para sua missão, os caçadores encontram uma casa, onde hospedam e cuidam dos caçadores de Oni. Chegando na casa, uma senhora os recebeu para ambos descansarem um pouco. Após serem recebidos, ambos são cuidados e alimentados, e se conhecem melhor. Quando Tanjiro apresenta sua irmã para Zenitsu, ele briga com Tanjiro, alegando que não era lugar para Namoriko. Após Tanjiro explicar a situação, Zenitsu se acalma e começa a oportunar Nezuko, agindo como um bobo apaixonado. Após isso, são convocados novamente para outra missão de emergência. Tanjiro, carregando Nezuko ao lado dos novos amigos, Inosuke e Zenitsu foram para a montanha Natagumo. Se aproximando da montanha, Zenitsu sente algo maligno. E logo em seguida, os caçadores encontram um jovem jogado no chão, pedindo socorro. Porém, antes que eles pudessem salvá-lo, algo o puxa. Adentrando na montanha, os matadores enfrentam uma família de demônios aranha. Os demônios eram tão fortes que nem os 10 caçadores de demônios foram páreos para eles. Após isso, Kagaya Ibuyatiki, líder do grupo de exterminadores de demônios, viu que cometeu um erro grave e resolveu enviar Hashiras para o local. Hashiras são caçadores de demônios do mais alto nível. Quando Tanjiro entrou na montanha, viu diversos caçadores sendo controlados e em seguida cruelmente mortos pelo demônio. Isso fez com que Tanjiro ficasse furioso e ao trabalhar em dupla com Inosuke, ele foi capaz de derrotar o demônio, dando uma morte calma e tranquila. Antes do demônio morrer, ele alerta Tanjiro, devido sua gentileza, que havia um dos 12 Kizuki naquela montanha. Os 12 Kizuki são os demônios do mais alto calibre entre os demônios, sendo separados entre luas superiores e luas inferiores. Enquanto isso, Zenitsu enfrentava um demônio. Nessa batalha foi revelado que Zenitsu foi treinado pelo seu avô, que era um ex-Hashira, e seu cabelo mudou para amarelo devido a um raio que o atingiu. Quando Zenitsu o derrotou, ele caiu devido ao veneno do demônio, mas felizmente Shinobu, um dos Hashira, chega a tempo e o salva. Após Tanjiro e Inosuke se separarem, cada um enfrenta um demônio. O demônio que Inosuke enfrentava se mostrou forte demais, mas felizmente Gyu Tomioka, um dos Hashira, chega a tempo e o salva. Tanjiro enfrenta Rui, um dos 12 Kizuki, que maltratava seus familiares, o que o deixou irritado. Após Tanjiro ter a espada quebrada e ser salvo pela sua irmã, o demônio fica fascinado querendo sua irmã. Nessa ocasião, fatos marcantes aconteceram, como Nezuko usando seus poderes de demônio e Tanjiro despertando uma nova habilidade através da dança do Deus do Fogo, que era uma técnica de respiração usada por seu pai para dançar sem se cansar. Tanjiro pensa que matou Rui, porém ele sobrevive. Mas antes que o demônio pudesse matá-lo, Gyu Tomioka chega a tempo e mata Rui. Depois é mostrado como essa família de demônio foi construída. Após isso, Shinobu chega a tempo e mata o último demônio com seu veneno, salvando um dos caçadores de demônio. Enquanto isso, foi mostrado como Rui conseguiu seus poderes de demônio, concebidos pelo próprio Musa. Quando Shinobu chegou no local onde estava Tanjiro, ela tenta executar Nezuko, mas foi impedida por Gyu. Em seguida, foram ordenados a levar os Kamados ao QG do corpo de matança demoníaca. Saindo dessa batalha, Tanjiro e sua irmã foram levados ao quartel da milícia dos matadores de demônios. Lá houve uma reunião entre os 9 pilares, e antes disso decidiram o futuro de Nezuko e seu irmão. Passando por uma aprovação, os dois foram aceitos na equipe, mesmo inicialmente quase todos os pilares indo contra. Depois dos acontecimentos na montanha Natagumo, os novos caçadores de demônios tiveram que passar pelo treinamento de recuperação na área borboleta de Shinobu. Durante o treinamento, Tanjiro aprimorou suas técnicas de respiração e se aproximou mais da senhorita Shinobu. Zenitsu e Inosuke evitaram alguns dos treinamentos, mas após ver Tanjiro trabalhar duro, resolveram agir e voltar a treinar. Depois Tanjiro recebeu uma nova espada de seu ferreiro particular, já que ele havia quebrado a anterior.
Inosuke também recebeu espadas novas, mas acabou as modelando do jeito que queria. Enquanto isso, foi revelado um local onde Musa e alguns dos 12 Kizuki estavam. Musa matou alguns dos demônios devido suas falhas e mostrou o quão forte ele é. Em seguida, deu ao último sobrevivente uma dose generosa de seu sangue. Musa dá a missão a esse demônio de matar um dos Hashiras e ofereceu mais sangue se ele conseguir matar também Tanjiro. Enquanto Tanjiro e seus amigos partiram para uma missão no trem infinito, Kyujuro Rengoku já havia partido para investigar o caso. Já dentro do trem, as luzes começam a piscar e nesse momento um dos funcionários acaba sendo atacado por um Oni. O Oni aparece em uma das janelas e logo em seguida o funcionário é atacado e morto pelo demônio. Logo após isso, vamos para um certo restaurante, onde 2 caçadores de demônios estavam conversando, e um deles é o Rengoku. Eles estão conversando justamente sobre esse trem do infinito, e sobre o recente ataque que aconteceu em um dos vagões, além de outros. Nisso descobrimos que não foi apenas aquele caso, mas sim 40 passageiros haviam desaparecido misteriosamente após entrar no trem. E por causa de todos esses ataques e desaparecimentos, o trem do infinito acabou tendo seu funcionamento interrompido. Após a conversa deles, Rengoku e outro caçador vão até o trem para investigar o local e o que havia acontecido, e também para achar o Oni. Chegando na estação, Rengoku se depara com uma senhora e sua neta, que vende comida ali para sobreviver. Após Rengoku se aproximar e começar a puxar assunto com as duas, elas explicaram que desde que os ataques começaram, elas estavam com medo. E dizem ao Hashira que aquele caso era o demônio estripador que estava causando todas essas fatalidades. Rengoku então compra todas as marmitas que elas estavam vendendo e diz que irá resolver esse caso. Depois da conversa, Rengoku descobre qual era a tal oficina onde o trem do infinito estava sendo mantido. Então ele pega um trem e vai até ele. Rengoku chega na oficina carregando todas as marmitas que comprou das mulheres e diz aos trabalhadores que era da administração do trem. Com isso, ele também diz que foi mandado até ali para que pudesse entregar a refeição de todos eles. E enquanto alguns comia, outros conversaram com Rengoku, que estava fazendo algumas perguntas sobre o trem. Um dos funcionários explica que aquele trem havia sido desativado por conta de um boato sobre ele. Parece que o próprio trem estava devorando as pessoas e fazendo com que elas desaparecessem, e por isso havia sido desativado. O funcionário também diz que todos eles examinaram o trem e buscou por si tal problema, porém nada de anormal havia sido encontrado. Por causa disso, eles estavam fazendo apenas algumas manutenções para que ele pudesse voltar aos trilhos e funcionar normalmente. Durante essa conversa, um grito é ouvido por Rengoku, que saiu correndo rapidamente para ver o que era. Chegando no local, Rengoku se depara com um funcionário caído. E logo à sua frente, o Oni que estava atacando o trem apareceu, além de que ele estava com um dos funcionários como refém, apertando suas garras em seu rosto e o corpo segurando com força. Logo o Oni começa a conversar com Rengoku, explicando todo o seu plano e quais eram os critérios para ele atacar as pessoas, dizendo que se o humano tivesse um cheiro bom e a carne saborosa, ele os comerá, e os que não tivessem, ele simplesmente os mataria, se divertindo com seu sofrimento e os machucando aos poucos. Após dizer tudo isso, o Oni demonstra sua habilidade especial, que era ter uma grande velocidade, e começa a correr em volta da oficina. Rengoku estava querendo o parar logo, porém o demônio estava como um refém, então ele precisava ter muito cuidado para não o ferir. Com isso, o Oni explica que os caçadores chegaram atrasados na estação e que na noite passada ele havia feito mais uma vítima, e seria uma jovem mulher que acabou ficando jogada nos trilhos do trem. Rengoku rebate, dizendo que eles chegaram muito antes e que aquela garota havia sido salva e hospitalizada, fazendo com que o demônio queira terminar o serviço que havia começado. Rengoku também diz que ela está sendo escondida e que logo voltará à sua vida normal, bem longe dele e de outros demônios, o que acaba deixando o Oni furioso. Ele então fareja o cheiro das marmitas, descobrindo que havia 2 mulheres na estação, que havia vendido elas para o caçador. Com isso, o Oni planeja sua vingança contra os caçadores de demônios, matando o refém rapidamente e indo atrás da garota e da sua avó. Porém,
Antes que ele pudesse matar seu refém, Rengoku se move com velocidade e agilidade, cortando o braço do Oni e salvando o rapaz. Nisso, o Oni se recupera após correr para os trilhos, e diz que irá devorar a garota e sua avó, antes que ele pudesse chegar para a salvar. No momento que o demônio corre até as mulheres, Rengoku também começa a correr sobre os trilhos do trem, e ativa seus poderes. Utilizando sua respiração das chamas, Rengoku pode se mover tão rápido quanto o Oni, e consegue ir em alta velocidade até a estação. Nesse meio tempo, o Oni consegue chegar até as duas na estação, e ameaça estrangular a garotinha enquanto ela foge. Mas antes de conseguir causar qualquer mal a ela, Rengoku chega numa velocidade surpreendente, cortando logo o calcanhar do Oni, e pedindo que ele consiga manter sua alta velocidade, e também impedindo que ele fuja. Mesmo com seu pé cortado, o demônio parece estar bem confiante de suas habilidades, e desafia Rengoku na cara dura. Essa seria uma batalha de velocidade, onde ele queria saber quem era o mais rápido, o Hashira para cortar sua cabeça ou ele para matar a avó da garotinha. Mas esse duelo não durou muito tempo, pois logo após dizer que o Oni era mais lento, Rengoku o atacou, e utilizando a primeira forma da respiração das chamas, ele cortou a cabeça do demônio, acabando assim com a ameaça do trem. Enquanto Rengoku fazia sua movimentação, a avó da garotinha observou tudo com calma, e uma imagem veio em sua memória. Anos atrás, um caçador havia salvado ela de um certo demônio também, e seus movimentos eram semelhantes ao que ela tinha acabado de presenciar. Com isso, ela vira para Rengoku e pergunta se foi ele quem a salvou tempos atrás, e o Hashira diz que poderia ter sido o seu pai, além de dizer que estava feliz por conseguir salvar aquela senhora mais uma vez de um perigo tão grande. Depois da conversa entre os dois, aquele mesmo caçador que estava com Rengoku no início apareceu novamente. Mesmo após derrotar aquele demônio, Rengoku diz que eles precisariam ter mais cuidado. Isso porque, segundo Rengoku, um demônio que comeu mais de 40 pessoas nunca seria tão fraco a ponto de ser derrotado com um único golpe. Com isso, Rengoku chega à conclusão que aquele Oni era apenas uma cobaia, um demônio qualquer que foi usado para distrair os caçadores. Então ele diz que na próxima viagem que o Trem do Infinito fizer, ele irá embarcar como um dos passageiros, na esperança de investigar mais detalhadamente sobre os ataques, e se comprometendo a acabar com a ameaça. No dia seguinte, antes que embarcasse no trem, ele para novamente na garotinha Fuko e sua avó para comprar mais marmitas. E nisso ele diz que quando voltar para sua casa, ele irá contar a seu pai sobre sua aventura, e sobre as duas que ele havia conhecido no trem. E antes que o trem pudesse realmente partir, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke chegam na estação. Chegando no trem, nosso protagonista encontra Rengoku, uma pessoa carismática, gentil, com forte senso de justiça. Tanjiro perguntou ao Pilar das Chamas se ele sabe alguma coisa sobre a dança do Deus do Fogo, que ele usou na luta contra Rui. Mas Rengoku responde que não sabe de nada. Após isso, um homem com aparência suspeita entra no vagão e verifica as passagens de todos os caçadores, e de repente demônios aparecem. Mas Rengoku os detém com apenas um golpe. Tanjiro, Inosuke e Zenitsu foram surpreendidos com a força do Hashira e pedem para se tornarem seus alunos. Rengoku, com forte senso de justiça, aceita na hora. Mais tarde, os caçadores descansam e são apanhados num pesadelo por Emo, o demônio que conhecemos no final da primeira temporada e que obteve uma grande quantidade de sangue de Muzan. Sua habilidade com sangue lhe permitiu colocar seus oponentes para dormir, marcando os bilhetes do trem com seu sangue, podendo entrar nos sonhos dos nossos protagonistas para atacar seu núcleo e deixá-los como coxas vazias sem memórias. Após isso, Emo ordena que jovens amarram uma corda em cada caçador para entrar em seus sonhos e atacar seu núcleo para deixá-los sem memórias. Durante o sono, Tanjiro e seus companheiros têm sonhos felizes. Tanjiro sonha com toda a sua família viva e felizes, uma memória muito tocante. Afinal, sua família inteira havia sido massacrada por demônios. Já Zenitsu sonha uma vida feliz ao lado de Nezuko, a irmã de Tanjiro. Nesse sonho, Zenitsu se mostra valente e corajoso, algo bem oposto à sua personalidade. Já o sonho de Inosuke é um pouco bizarro, aonde ele sonha comandando seus companheiros com traços de animais. Rengoku sonha com sua família. No seu sonho, Rengoku diz a seu pai que se tornou um Hashira, mas seu pai não liga e ainda por cima o chama de desprezível. Acontece que no passado o pai de Rengoku era um Hashira, um homem bem entusiasmado.
Porém, algo o fez largar seu posto como caçador. Após Rengoku ser desprezado por seu pai, seu irmão, Senjuro, que havia perdido sua mãe ainda nova, pergunta a Rengoku se seu pai havia gostado dele ter se tornado um Hashira. Rengoku, honesto, diz a seu irmão mais novo que seu pai não gostou de saber isso. Porém, isso não acabaria com a sua paixão. Em seguida, Rengoku dá belas palavras de incentivo a seu irmão Senjuro. Enquanto isso, os jovens com afinco procuraram pelo núcleo espiritual de cada caçador. Quando a jovem achou o núcleo de Rengoku e iria perfurá-lo, o Hashira, com seu forte instinto de sobrevivência, inconscientemente a enforca e pedindo de destruir seu núcleo. Tanjiro em seguida percebeu que estava em um sonho e que a vida perfeita que ele estava vivendo era apenas uma ilusão. Percebendo que estava em um sonho, após seu espírito pedir para ele lutar, ele começou a procurar alguma forma de sair daquele sonho. Enquanto isso, sua irmã Nezuko o tentava ajudar a sair do sonho. Após Nezuko o ajudar, Tanjiro, com o coração partido, saiu em busca de uma saída. A maneira que Tanjiro encontrou para acordar era realmente uma provação, pois ele tinha que cortar o pescoço várias vezes para sair, o que é um fardo enorme. E quando o jovem encontra o núcleo de Tanjiro, ele percebeu o quão era calmo e aconchegante. Já Inosuke e Zenitsu conseguiram defender seu núcleo inconscientemente. Tanjiro, após cortar sua cabeça graças à ajuda de Nezuko, conseguiu se libertar do sonho. Em seguida, com a ajuda de Nezuko, cortou as cordas que permitia os jovens invadir seus sonhos. Após isso, Tanjiro descobre que os jovens que fizeram isso estavam doentes e só fizeram isso com a promessa feita por Emo de terem um sonho tranquilo. Tanjiro pediu desculpas a todos os jovens e os detém. Em seguida, pede para Nezuko acordar os demais caçadores e vai em busca ao demônio que fez isso. Achando o demônio, Tanjiro ficou irritado ao descobrir que ele fazia isso com as pessoas e em seguida mostrava um pesadelo cruel a elas. Começando uma intensa batalha, Emo fica feliz por ter encontrado o justo Tanjiro, pois se ele conseguir matá-lo, receberá mais sangue de Muzan. Enquanto a batalha rolava, Tanjiro foi colocado diversas vezes em um pesadelo. Porém, a cada vez que ele caía no pesadelo, cortava a própria cabeça. Emo afirmou que isso que ele estava fazendo era algo insano. Após Tanjiro cortar a cabeça do demônio, é revelado que enquanto Tanjiro estava sonhando, que Emo se fundiu com o trem inteiro. Depois que Nezuko conseguiu acordar Inosuke, Tanjiro ordena que ele proteja os passageiros, enquanto ele procurava pela cabeça do demônio. Nezuko também ajuda defendendo alguns passageiros, porém é encurralada pelo demônio, mas Zenitsu, mesmo inconsciente, consegue salvar Nezuko. Porque, bom, desde quando Zenitsu precisa estar consciente para atacar ou defender alguém? Enfim, conforme a batalha avança, Rengoku acorda e diz a Tanjiro que protegerá 5 dos 8 vagões, enquanto Zenitsu e Nezuko seriam encarregados pelo resto, e Tanjiro e Inosuke encarregados de encontrar a cabeça do demônio. Enquanto Inosuke e Tanjiro vão à procura da cabeça de Emo, Inosuke elogia Rengoku por ele ser foda pra caramba, porque, vejamos, ele é muito foda. Conforme a dupla avança, Tanjiro com seu incrível olfato acha a cabeça de Emo. E Inosuke com suas incríveis habilidades com a espada corta o compartimento que ainda havia a cabeça do demônio. Enquanto Tanjiro tentava cortar a cabeça do demônio, ele foi colocado diversas vezes no pesadelo. Porém, saía rapidamente cortando a própria cabeça. Inosuke não caiu no pesadelo devido à sua máscara que estava usando, o que dificultou a habilidade de Emo. Em seguida, Tanjiro e Inosuke sincronizam suas respirações, até finalmente cortarem a cabeça do demônio. Mas infelizmente, Tanjiro é ferido pelo engenheiro controlado por Emo. O trem que já estava sendo manipulado por Emo cai para o leste, o que lança Tanjiro e Inosuke pelos ares. Mesmo Tanjiro ferido pelo engenheiro, ele se preocupa com ele e pede para Inosuke ajudá-lo. Enquanto Tanjiro se recuperava, Emo lamentava sua derrota, até se desintegrar por inteiro. Após Rengoku ver que Tanjiro estava bem, eles notam a presença de alguém se aproximando, que não é nada mais nada menos que o demônio Akaza, a Lua Superior 3.
a casa tenta convencer Rengoku a virar um demônio, devido sua incrível força e poder, mas Rengoku, com seu forte senso de justiça, recusa. Em seguida, uma incrível batalha começa entre Rengoku e a casa. Com Tanjiro e Inosuke feridos e sua espada longe do trem, ele só pode assistir ao espetáculo de velocidade e força desordenada da luta entre a casa e Rengoku. A luta avança e a cada respiração de Rengoku, vemos a casa dar golpes fortes que deixam Rengoku gravemente ferido. Mas Rengoku não iria se render. Rengoku, com seu forte espírito de luta, avança mais uma vez em cima de a casa. Após desferir seu último golpe, um pensamento vem em sua cabeça. Esse pensamento passou por sua cabeça enquanto ele se lembrava de sua mãe. Após esse pequeno flashback, ele solta uma frase muito épica: nenhum desses meninos vão morrer hoje. E com grande convicção, ele dá seu último suspiro. A casa tinha seu punho enterrado no corpo de Rengoku, e o Pilar das Chamas tinha sua espada enfiada no pescoço de Akaza. Eles estavam parados enquanto ambos pressionavam para terminar a batalha. Naquele momento, Tanjiro procurava por sua espada e diz a Inosuke para atacar Akaza, já que ele não podia se mover. Mas o perigo real não era Rengoku, Inosuke ou Tanjiro, mas sim o sol que estava nascendo. Akaza teve que arrancar os próprios braços e fugir. Em seguida, Tanjiro tentou matá-lo e atirou sua espada para perfurá-lo, enquanto com grande impotência gritava covarde por fugir do combate. Após Akaza fugir, Rengoku dá suas últimas palavras a Tanjiro. Rengoku comenta algo que ele havia lembrado em seu sonho e pede para Tanjiro ir à casa de seus pais, pois lá deve haver algumas notas deixadas pelo Hashira das Chamas anterior, onde pode conter o registro da dança do Deus do Fogo que Tanjiro estava procurando saber. Antes de morrer, Rengoku diz a Tanjiro: não importa o quão detestado você possa estar de sua própria fraqueza ou inutilidade, coloque o seu coração em chamas. Em seguida, Kyujuro Rengoku, o Pilar das Chamas, vê o espírito de sua mãe, a perguntando se o que ele fez foi o certo, e sua mãe diz a ele que ele o deixou orgulhosa. Após isso, Rengoku morre com um sorriso no rosto, finalizando esse incrível arco com Tanjiro chorando, Zenitsu chorando, Inosuke chorando, o Corvo chorando, os Hashira chorando e eu também chorando. Enquanto a notícia se espalhava para todos, vemos que em uma certa família chegou um novo membro, um garoto que foi adotado. A família comenta sobre seu problema de pele, que o impedia de sair durante o dia. Problema de pele, né, seu demônio fuleiro? Enquanto o garoto estava na biblioteca da casa, a casa aparece na janela. Então nos é revelado que aquele garoto era o rei dos demônios. Seria Muzan Kibutsuji, que havia mudado sua forma mais uma vez. Musa ficou furioso quando a casa diz que ele não conseguiu informações sobre o Lírio Aranha Azul e o ataca brutalmente, mesmo a casa dizendo que havia matado um Hashira. Muzan continua bravo dizendo que ele foi atingido até por um garoto que não era um Hashira, e com sede de vingança, a casa diz que da próxima vez que ele encontrar Tanjiro, irá o matar. No dia seguinte, Tanjiro vai até a casa de Rengoku, em busca do livro que ele havia mencionado antes de morrer. Mas a recepção do pai do garoto foi uma das piores, dizendo que Rengoku morreu por ser fraco, irritando profundamente Tanjiro. No final, eles brigam mais uma vez, onde Tanjiro o vence, o dando uma cabeçada e o desmaiando. Quando Tanjiro finalmente consegue o tal livro, ele percebe que todas as páginas estão rasgadas, e depois de conversar bastante com Senjuro, ele vai embora. Após a saída de Tanjiro, Senjuro vai contar ao seu pai sobre as palavras de Rengoku, e é aí que vemos que apesar de falar coisas terríveis, ele se importava e estava sentindo profundamente no coração a morte de seu filho Rengoku. Mais tarde, Tanjiro encontra Hotaru e diz que ele precisava de outra espada, pois acabou perdendo na batalha contra a casa. E Hotaru, é claro, não gostou nada disso. Um tempo depois, Tanjiro recebe uma nova missão, para ir derrotar um Oni na floresta, então ele luta ao lado de Nezuko. Mesmo tentando fugir, o demônio acaba sendo encurralado e morto por Tanjiro, que conseguiu cortar seu pescoço. Quando ele retorna para a mansão, Tanjiro conhece Uzui, o Hashira do Som, que estava carregando duas garotas nos braços. Acontece que Uzui precisava de voluntários para resolver o caso de alguns desaparecimentos. A princípio, ele resolveu levar Aoi, e uma das meninas que trabalhava como serva
reserva da Mansão das Borboletas. Mas tudo mudou quando Tanjiro resolveu ir no lugar delas, juntamente com Inosuke e Zenitsu. Após se apresentar, Uzui acaba saindo com os garotos para o distrito do entretenimento. Uzui explica que está procurando suas 3 esposas que estão desaparecidas, sendo assim determina um plano diferente para os 3, para entrar disfarçado de mulher nas casas Tokito, Ogimoto e Kyogoku. Um tempo depois, Inosuke, que estava bem nervoso por ter que vestir tanta roupa, escuta o nome de uma das esposas de Uzui. As mulheres estavam dizendo que ela estava doente, mas vemos que na verdade ela estava sendo presa e interrogada por Daki, a Lua Superior 6. Inosuke se aproxima do local, mas após entrar na sala ele não encontrou nada. Logo ele percebeu que o Oni estava se movimentando pelo teto, mas mesmo perseguindo ele acaba o perdendo. Logo depois, uma mulher chega a um quarto em que Zenitsu estava e consegue o deixar assustado mesmo sem olhar para ela. A mulher então puxa a orelha de uma menina que estava no quarto também, e Zenitsu a protege, segurando o braço da mulher, e com apenas um soco ela consegue jogar ele para longe. 2 dias antes de todos esses acontecimentos, a senhora daquela casa a confrontou sobre sua postura agressiva, e isso não acabou bem. A Oni revelou suas faixas e a jogou de uma altura bem alta, dizendo que não ia a devorar devido a sua carne ser velha. Dias depois, a Oni começou a pensar que Zenitsu é um caçador de demônios, e logo o prende com suas faixas. No dia seguinte, quando Tanjiro e Inosuke e Uzui se encontraram, o Hashira do Sonho informou sobre o sumiço de Zenitsu, e Tanjiro começou a suspeitar que existia passagens secretas em todas as casas, para que os Onis atacassem as pessoas sem medo. No final, Tanjiro acabou encontrando Daki absorvendo Koinatsu em suas faixas. Não demora muito para que uma luta entre os dois começasse, e Tanjiro foi jogado brutalmente para longe. Logo ele deixou Nezuko em sua caixa no chão, e começou a lutar usando a respiração da água. Enquanto Tanjiro e Daki batalham, Inosuke encontra uma passagem secreta e utiliza seus poderes para conseguir chegar até o final dela. Lá ele encontrou várias faixas prendendo várias pessoas, incluindo Zenitsu. Mas uma das faixas cria olhos e começa a atacar. Inosuke conseguiu libertar algumas pessoas e combater a faixa assassina. E logo as mulheres de Uzui chegou para ajudar. Um tempo depois, o próprio Uzui apareceu e com um único golpe ele corta a faixa inteiramente. De volta na batalha contra a Oni, Tanjiro fica furioso quando ela começa a atacar e machucar as pessoas inocentes que estavam em volta. E quando Daki tentou fugir, Tanjiro a segura pela perna e a joga para trás, perguntando qual era a graça de matar as pessoas inocentes. Com isso, nas memórias de Daki, apareceu um homem misterioso, que tinha dito aquelas mesmas palavras. Aquelas, na verdade, eram as memórias de Muzan, e não as dela. Tanjiro consegue atacar com uma velocidade extremamente alta, e com seu poder aumentando, os ataques de Daki ficam em câmera lenta para ele. Daki ficou impressionada e ao mesmo tempo assustada. Tanjiro consegue cortar muitas de suas faixas, em um piscar de olhos, mas antes que pudesse atacar, ele teve uma visão de sua irmã, pedindo para ele respirar, o que acabou com aquela super força e impedindo que ele se matasse. Antes que pudesse ser morto por Daki, Nezuko aparece e começa a atacar a Oni, primeiro com um chute que a fere gravemente, e é aqui que Nezuko tem a transformação Oni, virando uma mulher adulta. Ao atacar Daki novamente, ela tem seus braços e pernas cortados, mas com sua forte regeneração, ela conseguiu jogar a Oni para o chão. Nezuko consegue facilmente superar Daki em tudo, mesmo tendo seu corpo desmembrado, ela consegue seu sangue e consegue se juntar novamente. Após lançar Daki para longe, Nezuko se depara com algumas pessoas que estavam por ali. Então sua fome Oni ataca. Mas antes que ela pudesse devorar aquelas pessoas, Tanjiro aparece e pede para que ela voltasse a dormir. Pulando para o andar de cima, Nezuko e Tanjiro se encontram com Daki, que estava com sua regeneração debilitada devido ao fogo de Nezuko. Ela logo ataca os irmãos Kamado. No entanto, Uzui chega bem a tempo e corta suas faixas, além de cortar sua cabeça. Nezuko continua descontrolada, até que seu irmão canta uma música para ela, que faz a lembrar de sua mãe e chorar. Assim Nezuko diminui seu tamanho e começa a dormir, voltando à sua forma normal. Dentro da casa, Daki começou a chorar enquanto conversa com Uzui, dizendo que ela era sim uma lua superior poderosa, e chama por seu irmão. E de repente, das costas de Daki, surge seu irmão Gyutaro. Seu irmão e ela formavam a lua superior 6. Uzui tentou atacar, mas acaba ferido pelas forças do demônio, que diz que mesmo que ele seja bonito, sua morte seria feia.
Após alguns ataques, Uzui joga bolas explosivas na casa, o que destrói completamente. Mas dentro dos escombros ele vê várias faixas. O Hashira diz que aquela batalha não seria fácil, após perceber que os dois eram um só. Durante a batalha entre Uzui e os demônios, Uzui acabou sendo envenenado pelas foices de Gyutaro. Então os dois dizem que irão vencer essa batalha lentamente devido ao veneno no corpo do Hashira. Antes que pudesse voltar à luta, Tanjiro, Inosuke e Zenitsu aparecem e fazem uma entrada bem extravagante, do jeito que Uzui gosta. Daki diz que eles não tinham chance nenhuma de vencer sem o Hashira, mas Uzui, com a cabeça erguida, diz que eles eram seus sucessores. Quando a luta recomeça, Zenitsu e Inosuke sobem para o telhado para lutar contra Daki, enquanto Tanjiro e Uzui ficam contra Gyutaro. Durante a batalha, Daki invoca muito mais faixas para lutar, além de ganhar em sua testa um olho igual ao do Gyutaro. A batalha entre todos é muito intensa. Uzui acabou recebendo vários golpes das foices envenenadas de Gyutaro, e durante um de seus ataques, Tanjiro entra na frente dele e consegue bloquear o ataque com sua respiração da água. Uzui percebeu que Tanjiro está chegando em seu limite, além de confirmar que realmente estava envenenado. Com isso, ele conclui que a batalha precisa acabar antes que o pior aconteça. No meio desse confronto, Hinatsuru aparece no telhado e ataca Gyutaro com várias kunais. O Oni consegue se defender, e Uzui acaba levando várias kunais em seu corpo, mas isso abriu uma brecha para ele cortar as pernas de Gyutaro, além do que o ataque das kunais debilitar o seu processo de regeneração. Quando Gyutaro vai atacar a esposa de Uzui, ele acaba se desesperando, mas como estava preso pelas faixas de Daki, Tanjiro salvou a garota. Tanjiro, Inosuke e Zenitsu então lutam contra as faixas de Daki, até que Inosuke chegue perto o bastante para serrar seu pescoço. Quando ele tenta levar a cabeça da Oni para longe, ele acaba sendo surpreendido por Gyutaro, que o ataca pelas costas com sua foice. Gyutaro começou a zombar de Tanjiro, e logo o tortura também, dizendo que ele deveria se tornar um Oni, caso ele quisesse sua irmã ainda viva. Tanjiro conseguiu atacar o Oni com uma cabeçada, e depois o ataca com sua espada. Quando Daki tenta ajudar seu irmão, Zenitsu ressurge dos escombros da casa e a ataca, com uma velocidade tão grande que acerta facilmente. A faixa que segurava a cabeça de Daki começa a rasgar aos poucos, e Tanjiro, mesmo com a respiração das chamas, não consegue cortar totalmente o pescoço de Gyutaro, que logo o ataca. Antes que pudesse acertar o olho de Tanjiro, Uzui surpreende todo mundo, quando se levanta e protege seu amigo. Uzui explicou que fez seu coração parar de propósito, para que o veneno parasse de circular em seu corpo. Logo ele volta a lutar contra Gyutaro, elevando a luta a um nível surpreendente, onde a velocidade dos dois era difícil de acompanhar. Consequentemente, Uzui acaba sendo perfurado novamente por Gyutaro, mas sem desistir ele fincou sua espada no estômago do Oni, além de encorajar Tanjiro ao dar o golpe final nele. Quando Tanjiro o ataca, Gyutaro perfura sua mandíbula com a foice, mas mesmo com seus dedos quebrados, ele não desiste. Tanjiro ativou a impressionante e aparente respiração do sol, e sua marca evoluiu para uma maior, conseguindo assim cortar a cabeça de Gyutaro. Enquanto isso, Zenitsu e Inosuke cortavam a cabeça de Daki no céu, assim cortando a cabeça dos dois demônios de uma vez só. Antes que pudesse acontecer qualquer outra coisa, a visão de Tanjiro começa a ficar embaçada, e ele também perde seus sentidos. Uzui corre gritando, avisando que ainda não tinha acabado, e logo uma enorme explosão acontece, envolvendo uma grande área. Uma explosão que poderia destruir tudo e todos ali acaba não afetando muito, pois Nezuko protegeu todo mundo com suas chamas. Quando Tanjiro acorda, o veneno havia sido dissipado de seu corpo, e Nezuko o carrega para onde Zenitsu e Inosuke estavam. Vendo que Tanjiro estava preocupado com Inosuke, Nezuko o curou, queimando com suas chamas todo o veneno do corpo de Inosuke. Uzui também estava gravemente ferido e quase batendo as botas, por causa do veneno, mas Nezuko chega e o salva também. Um tempo depois, Tanjiro vê que as duas cabeças estavam brigando entre si, uma culpando a outra pela derrota. E após a cabeça de Daki se desentregar primeiro, Gyutaro começa a lembrar de sua infância, onde até mesmo a sua mãe tentava o matar. Aqui é apresentado como Gyutaro e Daki se tornaram luas superiores, e logo em seguida a cabeça de Gyutaro também se desentrega. A temporada termina com o Banai chegando no local, e parabenizando Uzui pelo feito de matar uma lua superior, mesmo que fosse com um dos mais fracos. O Banai descobre que Tanjiro e seus amigos sobreviveram à batalha, e ficou surpreso. Logo Uzui e suas esposas voltam para suas casas. Tanjiro, Zenitsu e Inosuke agradecem Nezuko por toda a ajuda, e com isso a temporada chega ao final.
A terceira temporada de Demon Slayer adaptará o arco da Vila dos Ferreiros, o nono arco da série, onde Tanjiro é enviado para obter sua nova lâmina Nichirin. Essa temporada se considerará fortemente dois novos Hashiras, Muchiro Tokito, o Hashira da Névoa, e Mitsuri, a Hashira do Amor. Eu peço humildemente que se inscreva no canal, pois esse vídeo me deu um trabalhão, e com isso você poderá receber nossos próximos vídeos do anime Demon Slayer. E galera, aqui na descrição tem um link da minha lojinha no Instagram, onde eu tenho várias figuras de Naruto e Chainsaw Man, e em breve eu estarei colocando action figures de Demon Slayer. Então se por acaso você não gostar de Naruto nem Chainsaw Man, recomendo vocês seguirem a página, pois lá eu estarei postando as action figures de Demon Slayer, que vai estar passando agora na sua tela quais estarão disponíveis em breve lá. Então não perca tempo e siga a página, beleza? Eu vou ficando por aqui, respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!